Depois de quase um mês sem postar aqui no canal, eu trago nesse vídeo o motivo. Eu troquei de celular, não porque eu quis, mas porque o meu antigo deu um problema e eu tive que trocar. Só que nesse meio tempo, uma semana antes disso acontecer, eu tinha uma viagem programada. Então eu tive que comprar outro celular novo, passar tudo pra ele e depois eu já fui viajar. Então não deu tempo de fazer praticamente nada, só passar WhatsApp e arquivos importantes. E depois disso eu voltei da viagem e já comecei a trabalhar de novo, então eu não tive tempo de pensar em alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu já estava usando esse celular novo, então eu trago aqui para vocês o hands-on de um mês usando o Motorola Edge 70 Pro como meu celular principal. O problema que eu tava tendo com o iPhone 13, que já tava indo pro seu quarto ano de uso, e não era um uso básico, na verdade era um uso um pouco intenso. Eu usava aplicativos mais pesados e principalmente para gravar conteúdo, então ele acabava esquentando um pouco, a bateria já não tava segurando tanto e começou a ter muita instabilidade. No caso, eu vou pegar uma cola que eu fiz aqui sobre os porquês de eu ter trocado de celular. O primeiro foi a falta de memória, porque ele tinha 128 GB só, então eu gravava 2, 3 vídeos e já enchia a memória dele. Eu tinha que editar, postar e excluir o conteúdo. Então eu acabava não tendo a possibilidade de guardar esses arquivos. Travamento em apps mais pesados, por exemplo, de edição de vídeo, eu usava o Premiere para editar. Então, uma renderização, por exemplo, de um vídeo de 15 minutos era impossível fazer pelo celular, eu fazia pelo iPad ou pelo computador mesmo, porque vídeos mais longos não funcionavam muito bem. A demora para processar gravações na própria galeria. Eu terminava de gravar um vídeo e eu abria o aplicativo lá na galeria do iPhone e o vídeo não estava lá ainda, ele estava só a thumb lá, você clicava e ele ficava processando e ficava por meia hora, 40 minutos, depende da minutagem do vídeo. Então demorava um certo tempo para ele processar na galeria, para aí sim eu conseguir passar para o meu computador e editar o vídeo. Então isso me tomava muito mais tempo do que o necessário. E a instabilidade que ele estava tendo era em relação à memória, né? E aí acabava dando várias telas pretas e telas congeladas, e isso acabava atrapalhando, principalmente quando eu tava na rua. Às vezes eu tava pedindo um carro de aplicativo ou alguma coisa do tipo e o celular congelava. Então acabava me atrapalhando não só na criação de conteúdo, mas no meu dia a dia também. Eu já vou avisando que esse vídeo vai ficar meio longo, só que eu vou explicar exatamente tudo o que eu pensei antes de comprar esse modelo em específico do Motorola Edge 70 Pro e os motivos de eu ter trocado o iOS pelo Android. Então, vamos lá. O que me levou a trocar o iOS pelo Android, no caso o iPhone 13 pelo Edge 70 Pro? Em primeiro lugar foi o custo-benefício, porque o que o Edge 70 Pro me entrega em relação ao que o iPhone me entregaria nessa mesma faixa de preço, não tem nem o que discutir. Eu comprei um pouco depois do lançamento, então eu não paguei tão barato assim, só que na média de valor que eu encontrei ele foi na casa dos 3.000 e alguma coisa, 3.200 mais ou menos, um pouco menos com o cashback. Nesse valor eu conseguiria comprar o mesmo iPhone 13 usado ou lacrado se encontrasse, o 14 e o 15 se eu pegasse um cupom muito bom. Ou seja, eu não tinha muita opção na Apple, né? No caso, se eu quisesse um iPhone com mais recursos, se eu quisesse um iPhone mais básico, eu poderia pegar um 16e ou um 17e, que talvez eu conseguisse nessa mesma faixa ali dos 3.500, talvez. Mas não era o caso, eu precisava de um celular mais completo, com mais recursos e principalmente com uma tela maior, que agora eu tô editando bastante coisa pelo celular diretamente, então uma tela maior facilita muito a minha vida. Quais as opções que eu tinha para fazer esse upgrade, né, do iPhone 13? O 17e,
que já começa com 256 GB, então não teria mais esse problema do armazenamento, ou o 17 normal, 17 base, só que aí tem um gap de R$ 1.200, talvez um pouco mais, um pouco menos, depende de quando você tá vendo esse vídeo, mas a tendência é que seja sempre um pouco mais de R$ 1.000 de diferença, e eu não queria e nem poderia gastar tudo isso, minha consciência não ia deixar eu pagar R$ 5.000 no celular, então eu acabei preferindo outras opções. As outras 4 opções, 2 são da Samsung, que é da linha S25. Tem o FE, que é mais básico, e o S25 Plus. Como eu falei, eu tava querendo uma tela um pouco maior, então eu tava vendo modelos com uma tela maior do que 6.1, 6.3 polegadas. No caso da Apple, eu não conseguiria, então por isso que tá o 17E e o 17 normal. Mas voltando, um ponto que me fez repensar nos modelos da Samsung foi justamente os problemas que a gente vem tendo nos últimos anos com as atualizações que superaquecem no aparelho e aí dá aquela linha verde, enfim. Eu ainda não vi nenhum caso desse pessoalmente, mas se você joga em fórum e até canais do YouTube, você vê que realmente é um problema que acontece, então eu fiquei meio com o pé atrás de comprar, pagar caro no celular e talvez futuramente acontecer esse problema. Então eu acabei descartando por conta disso. Mas são aparelhos que, ao meu ver, são excelentes opções se você quer criar conteúdo. E agora eu venho para Motorola, que aí tem o Edge70 Pro, que foi a minha escolha, e o outro que era um modelo que me chamou muita atenção quando lançou a primeira versão, há alguns anos atrás, que é o Razer, né? No caso, o Razer 70. Não a versão Ultra, a versão normal, que é menos cara. Acho que tá na casa dos 4.500, 5 mil reais, não sei. E justamente bateu nessa tecla do preço e do pé atrás também, porque eu vi que a linha Razer também tem esse problema com o superaquecimento, por conta do pouco espaço que ele tem, por ele ser um dobrável, enfim, várias outras questões que eu não queria me preocupar ao comprar um celular novo. Então eu acabei pegando um celular padrão mesmo, de barra, e deixei essa ideia do dobrável para talvez no futuro. Agora eu vou falar dos pontos que me fizeram comprar o Edge 70 Pro ao invés desses outros aparelhos, dessas outras opções que eu falei anteriormente. Então vamos lá. O sistema menos carregado, o launcher, né, do sistema no caso, se a gente comparar com o Samsung, tem muito menos recursos gráficos e etc. que podem vir a travar. Porque quanto mais você embeleza o sistema ali, na parte de design, na parte das animações, a tendência é que o sistema fique mais carregado e com o tempo ele comece a travar. Então eu quis um sistema mais limpo possível para eu conseguir ficar a maior quantidade de tempo possível com esse aparelho. O segundo motivo é que eu já faço uso de vários aplicativos do Google. Por exemplo, o Google Docs eu uso em alguns momentos compartilhado com outras pessoas, então dá para editar facilmente ali. Eu já usava no iPhone e no iPad, então pegando um celular que usa o Android acaba facilitando mais, porque é um aplicativo já nativo do sistema. Isso sem contar o Google Drive e o Google Fotos, que acaba sendo a galeria do celular, né? O celular Android, de maneira geral, usa o Google Fotos como galeria, então eu já uso há muitos anos, tenho minha vida inteira dentro do Google Fotos, desde lá de 2016, 2015, então ter tudo isso sincronizado diretamente no celular acaba facilitando muito. A tela grande que eu já falei, que eu fiz um upgrade de 6.1 para 6.8, esteticamente eu acho que foi o que mais mudou para mim e o que mais demorou para eu acostumar, porque é um celular um pouco maior mesmo, mas que cabe tranquilamente no bolso, não fica com muito volume no bolso, pelo fato dele ser mais fino do que a maioria dos outros celulares. Então você ganha em tela, mas ele acaba não sendo um celular muito grosso e nem muito pesado. O quarto motivo foi o desempenho dele em aplicativos mais pesados, por exemplo, de edição, por conta do processador, né? O Dimensity 8500 Extreme ou Ultra, pelo que eu entendi, são dois processadores iguais, que só mudam o nome ali, mas é a mesma versão do Dimensity 8500.
e que também é o mesmo processador que a gente encontra nos Xiaomi Poco X8 Pro. Então, para quem gosta de desempenho sabe que a linha Poco é reconhecida mundialmente por isso. Aqui a gente tem o mesmo poder de processamento, consequentemente o mesmo poder de fogo para atividades mais pesadas. E o quinto motivo que me fez escolher o Moto E70 Pro foi justamente o conjunto de câmeras que ele tem. Tanto as traseiras quanto a frontal, todas têm 50 megapixels, o que é um ponto muito positivo se a gente levar em consideração todo o cenário de celulares, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhum tem um conjunto total com 50 megapixels. Um exemplo é o S25 Plus, que é consideravelmente mais caro, se a gente for pegar o preço cheio, e a gente tem 50 megapixels, 12 e 10, se não me engano, e aqui a gente tem 50 nas 3 lentes, inclusive na frontal, que é por onde eu tô gravando esse vídeo. É por isso que eu não tô mostrando aqui o celular, é porque eu tô usando ele para gravar. Então já fica aí um exemplo de qualidade da câmera frontal dele. Agora eu vou falar um pouco sobre os pontos negativos e positivos. Vou começar pelos negativos, pelo menos os que eu consegui identificar nesse primeiro mês de uso. Primeiro, eu achei a tela dele um pouco sensível. Ele já teve alguns micro riscos e um risco um pouco mais forte ali na parte de baixo da tela. Eu não sei o que aconteceu, eu coloquei ele no bolso, na hora que eu tirei ele estava riscado, então eu não sei como aconteceu, mas é quase certeza que foi por conta de areia. Pelo celular ter uma resistência militar, eu acho que não deveria riscar tão fácil assim, mas enfim, acontece. Segundo ponto negativo, não é tanto o celular, é mais o sistema Android de modo geral, só que eu sei que isso não é um problema específico do Android e sim dos desenvolvedores de alguns aplicativos em específico. Por exemplo, você vai entrar ali nas configurações do celular, ou você vai entrar no aplicativo do YouTube. Você vê que a barrinha ali de navegação do Android tem uma opacidade ali atrás, né? É tipo um PNG. Você consegue ver os ícones passando por baixo dela. E aí tem outros aplicativos que você entra e fica um retângulo preto atrás dessa barrinha. E isso acaba me incomodando muito, porque eu venho do iOS. E no iOS é tudo muito limpo, tudo muito fluido. E quando a gente vê alguns... eu não diria um erro, mas é uma grosseria do sistema, né? Eu acho que fica meio estranho. Essa barrinha preta embaixo parece que foi feito de qualquer jeito. Um outro ponto negativo é a instabilidade em alguns aplicativos. Geralmente o WhatsApp costuma acontecer bastante. Ou algum outro aplicativo que demanda muita memória ali. Às vezes você vai clicar nele e ele fecha sozinho. E isso a gente consegue consertar simplesmente iniciando o aplicativo. Você vai lá, fecha o aplicativo, abre de novo e geralmente ele funciona. Mas se não tivesse esse problema seria muito melhor. O quarto ponto negativo, assim como o da barra de navegação, é relacionado ao design do sistema, que são os widgets, que na minha opinião, comparado com os widgets do iOS, eles são muito duros, eles são simples demais, são funcionais, mas inclusive talvez mais funcionais do que do iOS, só que esteticamente do iOS é bem mais bonito e para quem ficou, sei lá, 5, 6 anos usando o iOS vai sentir uma diferença boa ali. Isso eu tô falando dos widgets padrão do Google e do celular, da Motorola no caso. Se você usa Samsung e se você usa Pixel, provavelmente vai ser diferente. Eu não sei falar sobre isso até o momento, mas... e nem aplicativos de terceiro, né? Se você baixar um launcher para usar algum widget em específico, também vai mudar. Então, eu não consigo falar sobre isso. Eu tô falando aqui dos widgets padrão do Android, da Motorola e do Google. E por último, e não menos importante, é a limitação na hora de postar algum conteúdo nas redes sociais. No TikTok eu não vi tanta diferença assim, mas no Instagram tem algumas funções ali que são meio capadas e talvez eu ainda não saiba como fazer, mas eu vou tentar descobrir ainda.
e aí eu trago num review mais completo, mas aparentemente ainda tem algumas funções que são capadas aqui no Android, e isso acaba atrapalhando um pouco na hora de você postar. Você tem que postar de algum outro jeito para tentar burlar essa forma padrão que a gente já estava acostumado a fazer essa postagem no iOS aqui no Android. Agora eu vou falar sobre os pontos positivos. Primeiro é a tela, 6.8 polegadas, eu acho que é um tamanho perfeito ali para quem quer um celular com a tela um pouco maior, mas ao mesmo tempo não curte um celular tão trambolho, e principalmente por ele ser leve e fino, que é mais um ponto positivo, que assim como a Apple e a Samsung tentaram fazer com o iPhone Air e com o S25 Edge, eu acredito que a Motorola conseguiu trazer isso no Edge 70 Pro, mas com um outro ponto muito melhor, que é a bateria, que no meu uso, que é relativamente pesado, dura 1 dia e meio. Eu carrego hoje, eu vou precisar carregar só amanhã à tarde, por exemplo. Se eu usar muito, querendo que acabe realmente a bateria, até agora eu não consegui. Eu joguei, mexi em rede social, editei coisas, postei coisas, fiz tudo que eu precisava, e no final do dia ele chegava com 40%, com 35%. Então você tem que se esforçar muito para conseguir acabar com a bateria dele em um dia só. Terceiro ponto positivo, as câmeras. Principalmente para quem cria conteúdo para rede social, eu acho que é uma das melhores opções. Principalmente essa câmera frontal que eu estou usando agora. Eu achei ela excelente para esse tipo de conteúdo falado aqui assim. E as câmeras traseiras também, principalmente para fotografias com a lente telefoto. Eu achei a estabilização muito boa, principalmente em ambientes bem iluminados. Em ambientes escuros eu ainda não testei a fundo, mas eu tô gostando bastante do resultado também. Claro que vai demorar um pouco mais para bater a foto, assim como todos os outros celulares. O quarto ponto positivo é o multitarefas, que funciona muito bem. Aqui, além do multitarefa funcionar muito bem, ele também tem a opção de janelas flutuantes, então você consegue abrir ali 3 ou 4 aplicativos, não lembro agora, ao mesmo tempo em janelas. Então você consegue alternar entre eles. Se você está numa conversa com um cliente, por exemplo, e precisa copiar um dado de um e-mail, você consegue fazer isso facilmente alternando entre essas janelas. Isso facilita bastante. E o quinto ponto positivo seria o sistema, que é muito fluido, que não falta memória para processar os aplicativos, mesmo que você abra ali mais de 2, 3 aplicativos, você não vai sentir uma lentidão no sistema. E isso, para quem trabalha com celular, é muito importante, essa estabilidade do sistema e a sobra da memória RAM, né? O importante é não faltar. Então, eu acho que 12 GB atualmente é um número muito bom, principalmente levando em consideração a crise que a gente está tendo no mundo aí de memórias e armazenamento. E eu acho que eu acabei nem falando, mas a versão que eu comprei é a de 256 GB. Eu não comprei a de 512 por conta do valor, que estava muito acima. Tava chegando no Signature, então eu achei que não valia muito a pena. Mas 256 já é o dobro do que eu tinha, então tá sobrando muita memória aqui, tá de boa. E esse é o meu hands-on de um mês com o Edge 70 Pro. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse celular, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando essa ideia e tirando, se possível, todas as dúvidas relacionadas a esse modelo.